chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais. Pensamentos positivos são pensamentos saudáveis. A essência da cura está em abrir o nosso coração ao amor incondicional de Deus. Escute seus pensamentos. Se pensa e diz coisas como: este serviço está me matando, não posso com isso, ou isso me deixa doente, sua mente acreditará em você. Pense positivo, fique bem, fique sempre na presença de Deus. Louvado e adorado seja o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Um bom dia a vocês, meus irmãos e minhas irmãs na fé, um bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus familiares, deste domingo, dia 14 de junho, dia do Senhor, que esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa sempre, possa estar nos abençoando em mais este dia. Vamos então meditar e rezar em nome desse Deus, comunidade de amor, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Deus, porque sois verdade infalível, creio firmemente em tudo o que revelastes, e a Santa Igreja nos propõe a crer. Particularmente, creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou e morreu por nós, o qual dará a cada um, segundo os méritos, o prêmio ou a condenação eterna. E nesta crença quero sempre viver. Senhor, aumentai a minha fé. Então, o Evangelho de hoje que vamos proclamar e que vai iluminar aí a nossa oração, o nosso dia, está na comunidade de Mateus, no capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e escrito pela comunidade de Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos:
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz 3 ensinamentos e, ao mesmo tempo, vários questionamentos. Primeiro, Jesus vê as multidões, vê aquela multidão cansada, desamparada, uma multidão oprimida, uma multidão perdida como ovelhas sem pastor. Mas Jesus simplesmente não vê. Jesus não fica indiferente à realidade a qual ele estava vendo o povo amado de Deus passando. Jesus se compadece. Jesus tem misericórdia. Então, além de ver, Jesus sente no seu coração a necessidade de fazer alguma coisa por toda aquela multidão. Hoje também, se nós olharmos a nossa sociedade, nós temos uma multidão carente, uma multidão perdida, uma multidão desolada, uma multidão carente de Deus, carente de vida, carente de amor, de fraternidade, de paz. E aí vem alguns questionamentos. Qual é o nosso olhar para a realidade de toda a multidão que nós vemos nos dias de hoje? O que nós estamos fazendo? O que nós somos chamados a fazer? Diante de toda a realidade, diante de toda a situação que está aí. O nosso olhar é indiferente ou nós olhamos e nos compadecemos? Depois de ver as multidões, Jesus chama os discípulos. Então, Jesus, ao ver aquela realidade e sentir a necessidade, através do seu compadecimento com aquela situação, ele vê que ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém. E ainda ele fala: a messe é grande, mas os operários são poucos. Então ele chama os seus discípulos, trabalha os seus discípulos, ensina os seus discípulos, cria então um movimento, um ponto de partida para procurar atender a toda aquela multidão que estava perdida, como ovelha sem pastor. Mais questionamentos nos vêm a partir deste chamamento de Jesus. Você já se sentiu chamado por Jesus?
qual foi a sua resposta ao seu chamado? Você ainda não conseguiu ouvir que Jesus está te chamando para ser também um trabalhador da messe? Todos nós somos chamados e somos convocados por Jesus a estarmos atentos a toda a realidade, a toda situação que o povo de Deus vive hoje. E dentro de toda essa situação, que é também uma situação de um povo que se encontra perdido, como aquela ovelha sem pastor, é que nós precisamos atuar. Então Jesus também está nos chamando, Jesus também está nos convocando a mim e convoca a você a assumir também diante da realidade, diante de todo esse povo carente de tantas coisas, a anunciar, a transformar a sua realidade. E um terceiro ponto, Jesus envia, Jesus envia os seus discípulos em missão, para curar os doentes, para expulsar todos os males, para transformar toda aquela realidade, aquela situação que aquela multidão estava vivendo. E Jesus também hoje está nos enviando. Jesus me envia e Jesus te envia a curar todas as doenças, todos os males, a transformar a realidade que está aí. E aí, quais são os males que nós encontramos na nossa sociedade hoje? Quais são as doenças que nós temos em nossa sociedade que está provocando toda essa dor, todo este medo, toda esta angústia, fazendo com que esta multidão esteja perdida como ovelha sem pastor? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que a gente esteja com um olhar atento, mas um olhar que se compadece com a realidade. É preciso que ouçamos o chamado de Deus, o chamado de Jesus a entrar dentro desta realidade, ser sal, fermento e luz diante de toda essa situação que o nosso povo está vivendo. E é preciso que a gente atenda ao envio de Jesus para transformar toda esta realidade social, toda essa realidade desse povo sofrido, carente do amor de Deus, carente da presença de Deus. E possamos assumir então o nosso compromisso que recebemos através do batismo e ser mais um operário para trabalhar na messe do Senhor. Que assim seja. Amém. Senhor, neste dia que se inicia, venho te pedir-te a paz, o amor, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos do amor, quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências humanas, assim como o Senhor vê. E assim exaltar o bem, o amor e a paz a cada um. Pai, proteja meus ouvidos de toda a maldade, firma meus passos no caminho da verdade. Que só de bênção se encha meu espírito e o meu coração. Que seja tão bondoso e alegre, que quando todos quantos se chegarem a mim, sintam tua afável e doce presença. Reveste-me de tua graça, ó Pai, e que no discurso deste dia eu não te ofenda, e sim te revele a todos, através da paz, do amor e da minha missão de transformar toda a sociedade aí que está presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Maria, minha mãe querida, mantende a vossa santa mão sobre a minha cabeça. Guardai a minha mente, o meu coração e os meus sentidos, para que jamais eu cometa pecado. Santificai meus pensamentos, meus afetos, minhas palavras e ações, para que eu possa agradar a vós e ao vosso Jesus e meu Deus, e alcance assim o paraíso convosco. Jesus e Maria, dai-nos a vossa santa bênção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, meus familiares, um santo domingo para todos nós, que esse Jesus venha olhar a nossa situação, se compadecer, venha nos chamar e venha nos enviar como missionários para transformar a realidade em que vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém.